da sua amiga ou da sua influencer favorita que você vai tentar reproduzir, mas em você não fica bom? Acredite, o problema não é você. Vem comigo, maravilhosa, que agora você vai descobrir esse mistério. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Guilherme, estrategista de imagem, e aqui você aprende tudo sobre moda, estratégia de imagem, compras inteligentes. Então, se você ainda não me segue, clica aqui no botão, se inscreva no meu canal e ativa já o sininho aí também para você não perder nenhum novo vídeo, nenhuma novidade que for postada por aqui. E já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e encaminha também aí para amiga ou para quem você acha que vai se beneficiar sobre esse assunto, que também tem muita dificuldade aí com reprodução de looks, nunca sabe o que fica bom. E o assunto do nosso vídeo de hoje é muito importante, porque ele também diz respeito aí a como a gente se vê, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, mexe com tudo, porque muitas vezes a gente acaba se comparando com padrões que estão fora da nossa realidade ou que não tem nada a ver com a gente. E por a gente às vezes tentar reproduzir algo igual ou até querer parecer, né, com aquela influencer ou aquela artista que a gente admira muito, às vezes nós temos uma tendência a querer copiar algumas coisas e se for um padrão aí muito longe daquilo que condiz com a nossa realidade, se frustrar aí por querer parecer algo ou querer usar algo ali que de fato não nos favorece. Você já vai entender o porquê de tudo isso aqui, ok? E esse não é um assunto que você encontra facilmente por aí. Ainda existem poucas consultoras e estrategistas de imagem que usam essa metodologia de classificação de biotipos corporais, que é a classificação de David Kibb. E David Kibb é um estilista americano que, ao trabalhar aí no decorrer da sua jornada com muitas mulheres, ele começou a perceber que mesmo as mulheres de mesmo manequim, porque ele trabalhava com modelos, né? Então, imaginem só, modelos ali com corpos mais em forma, né? Geralmente ali no mesmo manequim, 36, 38, ele começou a perceber que as mesmas roupas, os mesmos modelos não vestia da mesma forma, não vestia tão bem, harmonicamente, em todas as modelos, mesmo se elas tivessem ali um peso parecido, um manequim parecido. Vou colocar para vocês aqui a foto da classificação de David Kibb. Ele chegou em 13 tipos de corpos diferentes, classificou em até 13 tipos. Na verdade, são 5 categorias e dessas 5 categorias existem outros subtipos que totalizam 13 tipos de corpos. Então, baseado aí na proporção corporal dessas mulheres, ele começou a perceber que existiam distribuições diferentes, não só em gordura, mas também na questão da estrutura óssea dessas mulheres. Existiam mulheres naturalmente mais alongadas e não necessariamente mais alta do que outras, né? Começou a perceber que tinham mulheres ali que, mesmo sendo da mesma altura, ele percebeu que elas tinham uma figura mais alongada do que outras, ou ossos mais largos, ou ossos mais estreitos. Então, para que vocês entendam aqui rapidamente o que significa yin e yang, tudo que é, por exemplo, mais alto, mais alongado, é considerado como essência masculina. Ou até mesmo afiamentos, pessoas que possuem muito afiamentos, nariz mais afiado, tudo que é mais pontudo, também é classificado como masculino. Músculos, definição aí de músculos, né? Aquele músculo mais assim que a gente chama de sarado, aquele corpo mais sarado, também pode ser uma característica de essência masculina. Não necessariamente aquelas pessoas que tomam bomba, que são ali bem malhadas, mas que são naturalmente fortes, que possuem estrutura muscular naturalmente forte, aquelas pessoas que nem vão na academia ou que faz muito pouco esforço, mas já tem ali aquela definição dos músculos da perna, do braço, que você consegue ver facilmente. Então isso também caracteriza a essência masculina. Já a essência feminina diz respeito a alturas mais baixas, coisas mais pequenas, delicadas, arredondamentos, aquele corpo mais curvilíneo, com aquela cintura bem definida, bumbum bem redondinho, os braços, os peitos mais redondinho, rosto redondinho, nariz redondinho, até o queixo aqui que você não consegue ver muita definição. Então tudo isso é característica de uma essência feminina. A primeira das classificações, né, a primeira classe ali que diz respeito a uma classe que tem bastante essência masculina, são as mulheres que são classificadas como dramáticas.
dramáticas puras, né? Existem as dramáticas, acaba colocando ali como dramática pura para poder diferenciar de um outro subtipo de dramática, que são as dramáticas suaves. Dramática pura nós podemos exemplificar aqui com a Taylor Swift, para vocês verem que ela é uma mulher bem alta, bem alongada, possui bastante afiamentos. O ombro dela a gente consegue ver que é um ombrinho mais estreito, mais pontudo. Os ossos, né, ela possui bastante características faciais mais afiadas, bem marcadas, uma estrutura muscular ali mais densa, mais forte. As dramáticas suaves, elas também têm essa essência masculina, a altura, geralmente são mulheres mais altas, mas temos a maciez daquele corpo um pouco mais curvilíneo, geralmente são mulheres que têm uma cintura um pouco mais definida, mas também não é regra, e possuem aquele corpão de mulherão, sabe? São aquelas mulheres de presença, elas têm um pouco mais de maciez, elas não têm a carne ali tão densa, os músculos tão densos, características das mulheres aí dramáticas suaves. Então, como exemplo, podemos citar a Ivete Sangalo e também a cantora Adele. Já o outro subtipo, que são as naturais, são mulheres ali que também possuem na sua essência mais masculina, só que elas já não possuem. A diferença das naturais para as dramáticas é que as naturais elas não possuem tantos afiamentos, elas possuem mais definição, mais massa muscular. Só aquelas mulheres que geralmente vão lá na academia 1, 2 meses e elas já estão super saradas, super definidas, não costumam ter ali nem muita celulite, são mulheres mais sortudas aí com a questão da celulite e da definição do ganho de massa. Então são mulheres que não têm tanta marcação, não são tão curvilíneas, possuem estruturas ósseas mais largas, mais chanfradas, né? Um pouco, não tem tantos afiamentos, então são estruturas maiores, mais largas, mulheres mais fortes, de mais presença. Então, como natural pura, podemos citar aqui a Jennifer Aniston, que é uma belíssima natural. Temos também as naturais suaves, que são mulheres que também possuem essa largura, essa força das naturais, só que aqui elas possuem um pouco mais de carne, um pouco mais de maciez, são mulheres mais macias, geralmente elas não são tão definidas quanto as naturais puras, elas têm um pouco mais de corpo ali, de massa mesmo, elas são mais, a gente costuma dizer que elas são mais macias. Então, como exemplo de natural suave, podemos citar a Demi Lovato e também temos a Jennifer Lopez. E o outro subtipo de naturais, que são as naturais extravagantes, elas possuem também a força, né, a estrutura mais larga, mais forte das naturais, mas aqui elas possuem uma altura bem mais alongada, elas são mulheres bem altas, costumam ser aí as mulheres, as modelos de passarela, né? É muito comum vermos modelos de passarela naturais extravagantes, dramáticas e dramáticas suaves, porque são as mulheres mais altas aí dentro do universo aí, das possibilidades de tipos de corpos. Então, são as mulheres mais altas, geralmente são as mulheres dramáticas e as naturais. Como natural extravagante, um exemplo para ilustrar aqui para vocês, podemos usar a Sasha Meneghel, que é uma mulher super alta, super forte, tem uma beleza incrível, né? Muito marcante. São mulheres que chamam bastante atenção. Temos também as clássicas, mulheres mais moderadas, mulheres que não possuem nada muito forte aparente nelas, nada que se sobressaia muito. Você não vai ver muitos afiamentos ou muitas partes redondas ou cintura extremamente fina ou aquela mulher totalmente reta que não tem cintura nenhuma. Então as clássicas, elas têm tudo isso com muita moderação. Você não consegue ali identificar o que é de essência feminina, o que é de essência masculina, porque tá tudo muito junto, muito misturado, muito balanceado. São as mulheres mais balanceadas que existem, e inclusive é até fácil encontrarmos as clássicas com bastante simetria. São mulheres que têm uma simetria natural, né? Clássica suave, eu vou exemplificar para vocês a Marina Rui Barbosa, que é uma mulher lindíssima, e a gente consegue ver que nada nela sobressai, tudo é muito simétrico. Ela não parece ser muito baixa, mas também não parece ser uma mulher muito alta, também não tem aquele corpo ali com muita força ou muita pequenez, né, ou muitos afiamentos, ou pouco afiamento, ou músculos muito definidos ou pouco definidos. Tudo é muito
igual, balanceado. Clássicas dramáticas, elas possuem um pouco mais da essência masculina, então é mais comum identificarmos alguns afiamentos nas clássicas dramáticas. Então, como exemplo, podemos citar aí a Nina Dobrev, que é uma clássica dramática, e como brasileira temos a Celico, não sei falar o nome dela, me perdoem, mas são mulheres lindíssimas e que tem essa característica aí das clássicas dramáticas. O próximo grupo são o grupo das Gaminis. Gamini significa garota. Então são mulheres que têm uma jovialidade natural. É muito comum nós acharmos que essas mulheres são mais jovens do que elas realmente são. Elas têm uma aparência sempre jovial, mesmo no decorrer dos anos. Elas até sofrem um pouco aí com essa questão aí de idade, porque às vezes quando quer também transmitir um ar mais sério, mais adulto, tem um pouco mais de dificuldade, mas nada mal também parecer mais jovem, né? A Sandy também é considerada uma Gamini pura. As Gaminis puras, elas têm muito bem balanceado a essência masculina com a essência feminina, só que você consegue ver bem separadamente cada uma delas, não é como as clássicas, que é tudo misturado ali, difícil de você conseguir identificar. Já nas Gaminis você consegue ver partes mais macias, mais redondas da essência feminina e partes mais masculinas, como os afiamentos ou músculos mais definidos ali, que são provenientes da essência masculina. E temos também as Gaminis suaves, que possuem aí, em sua maior parte, essência feminina. São mulheres baixinhas, pequenininhas, mas que têm bastante maciez, são mais curvilíneas. As Gaminis suaves, às vezes, elas podem até parecer um pouco acima do peso, mesmo quando elas não estão. São as mulheres mais baixinhas, mas não necessariamente todas as mulheres que são muito baixinhas, elas vão se enquadrar como Gamini ou Gamini suave. Não é só a questão da altura, mas sim como um todo, como já comentei aqui com vocês, da questão das essências nos corpos de cada um. Como exemplo, podemos citar então aqui a Reese, que é uma Gamini suave, belíssima, super conhecida. E temos também a Lucy Hale, que é uma mulher muito bonita, baixinha e também com essa cara sempre jovem aí, que nunca demonstra a idade que ela tem. Temos também as Gaminis extravagantes. Gaminis extravagantes são as mulheres do grupo das Gaminis, mas que elas têm um extra de essência masculina. Então são um pouco mais altas aí que as outras Gaminis, costumam ser um pouco mais altas. E nós conseguimos perceber mais da essência masculina nelas. Então são as mulheres geralmente aí mais fortes, tem mais definição muscular. Como exemplo, podemos usar aqui Camila Coelho, que é a influencer brasileira belíssima e que se enquadra aí nas Gaminis extravagantes. E o último grupo é o grupo mais feminino, né, que existe de mulheres, que são as românticas. Característica feminina, né, somente características femininas. Aqui no grupo das românticas é muito mais difícil nós percebemos essência masculina. Temos as românticas e temos as românticas teatrais. As românticas ou românticas puras, elas são as mulheres mais femininas, mais redondinhas, mais curvilíneas. São até mulheres que têm dificuldade de definição de massa, até mesmo na academia, elas precisam ralar muito, malhar muito. Então, se você tem muita dificuldade aí de ganhar massa, já faz há bastante tempo, né? Já faz bastante tempo que está aí na academia, malhando, tentando definir os músculos e não está tendo muito resultado. Isso pode ser um sinal de que você possa ser uma romântica. Reproduções mais femininas, vestidos mais acinturados, elas podem usar mais babadinho, mais frufruzinho, que não fica demais para essas mulheres. Então nós replicamos aqui nessas mulheres a feminilidade para que elas possam brilhar ainda mais. Como romântica pura, podemos citar aqui a Kate Winslet, famoso Titanic. E temos outra lindíssima aí que fez parte da nossa história, que foi um ícone, a Marilyn. Outra mulher lindíssima, muito feminina, bastante curvilínea. Por último, temos as românticas teatrais. Românticas teatrais são mulheres muito femininas, mas que elas têm um pouquinho ali de essência masculina. A gente consegue ver a essência delas nos pequenos afiamentos. Às vezes elas possuem ali uma definição um pouquinho maior no queixo, o nariz às vezes pode ser um pouquinho mais pontudo,
Os ombrinhos a gente consegue ver, nem sempre, né, está dessa forma, mas às vezes elas podem possuir também os ombrinhos mais estreitos e afiados, cintura, e são mulheres ali bastante sensuais. Bom, eu sei que isso pode parecer um momento muita informação, muita coisa para a cabeça da gente, mas estou mostrando esses diferentes tipos de mulheres aqui para vocês. Porque às vezes você pode ser aí uma Sandy, por exemplo, e tá olhando lá para uma Sasha Meneghel, que é uma mulher totalmente oposta, são belezas totalmente opostas, né? A Sasha é uma mulher mais alta, mais alongada, mais larga, e a Sandy é uma mulher pequenininha, mais delicada. Então, obviamente, as mesmas roupas que caem bem pra Sandy podem não cair bem pra Sasha e vice-versa. Então, às vezes a gente tá aí se comparando com influências, com referências que não tem nada a ver. E por isso que a gente se frustra. Às vezes a gente até pensa que o problema com a gente, que é a gente que é feia, a gente que não combina com as coisas, sendo que, na verdade, nós estamos focando naquilo que não nos favorece, estamos focando nas coisas erradas. Então, só para finalizar aqui, que você entenda que a harmonia é na repetição. Então não fica aí se prendendo a técnicas, a tudo que é falado na internet, porque muitas vezes são dicas genéricas, como se tudo fosse favorecer para todo mundo, sendo que na verdade não é bem assim. Então preste atenção nesses detalhes, naquilo que você já tem. Se você tem mais essência feminina, mais essência masculina, abre aí seu guarda-roupa, prova suas diferentes roupas, prova o que você tem com estampa, prova o que você tem que você vê que é mais feminino, o que não é tão feminino, que é um pouco menos cheio de detalhes, com menos estampas, cores mais lisas, né, monocromáticos. E já vai vendo aí, vai tentando enxergar de fato aquilo que te favorece. Também recomendo fortemente que você procure uma consultora aí da sua preferência que realize esse tipo de serviço de classificação de corpos, que vai te ajudar a identificar aí em qual grupo você pertence e te dar essas referências, essas instruções aí de tipos de roupas, caimentos, silhuetas que mais vão favorecer seu corpo, a sua própria beleza, aquilo que você já tem, a pessoa que você é. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima!